Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa da Tria. Nós estamos aqui com você para falar sobre saúde mental. Pensarmos juntos sobre alguns temas, alguns conceitos que nos levam a esse bem-estar interno, mental, espiritual, físico. Vamos refletir hoje, eu e o Luan, com você, sobre felicidade. Esse tema que a gente muito fala, mas pouco reflete. Então, o nosso convite com você hoje é justamente essa reflexão. Sejam todos bem-vindos. E um bom começo para esse tema talvez seja nós questionarmos o que é felicidade para mim. A percepção sobre esse conceito talvez faça toda a diferença da forma como eu percebo a minha felicidade ou não. Que dimensão eu dou para a felicidade? Quais são os parâmetros que eu uso para ela? Em relação ao que eu avalio a minha felicidade ou não? Então, podemos começar por aqui, Lu? Então, me fala o que é felicidade para você. Bom, para mim é interessante falar sobre isso porque a vida inteira a gente é ensinado a pensar que a felicidade é algo que tu alcança. Ou seja, eu preciso de estar em tal lugar para estar feliz, eu preciso ter tal coisa para estar feliz. Ou, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. E como se a felicidade fosse um prêmio, que necessita de algum esforço para conseguir essa felicidade. E conforme tu vai passando bastante tempo consigo mesmo, tu percebe que, para mim, a felicidade ela é uma percepção. É um olhar para a vida diferente. Porque se a gente sempre foi ensinado que para a gente melhorar nosso estado emocional, para se sentir bem, a gente tem que sempre ir, se a gente não está feliz agora, a gente tem que sempre ir mais para frente. Ou seja, se eu tenho para mim tá bem, eu preciso ter 2, ou preciso ter 3, ou preciso ter 4. Quando eu tiver 5, eu vou estar feliz. Só que eu percebi que a direção que a gente tem que ir não é para frente, é para dentro. Porque a gente só conhece isso. Se tem uma pessoa na minha frente, ela tá parecendo, ela tá feliz. Eu preciso passar ela para mim ficar feliz. Quando a gente só conhece isso, pra frente ou pra cima, mas a direção que eu encontrei é pra dentro. Porque tem uma definição que eu acho muito especial, que pra mim faz todo o sentido, que diz assim, que a felicidade é um estado mental que tu atinge quando tu para de se importar com as coisas que não importam. E quando a gente, tá numa situação difícil, eu tive esse exemplo de uma doença, mas quando que foi prestes a morrer, tu percebe as coisas que realmente importam. E a grande questão, eu acho que é essa, o que realmente importa? Se a gente já parou para pensar sobre isso, os antigos falavam que aquilo que realmente importa são as coisas reais. E daí, conforme a gente se analisa internamente, a gente vê que sobra muitas poucas coisas reais. Que a única coisa real é o que está acontecendo agora. É o momento agora. A mente não é real, as coisas materiais não são reais. Por que não são reais? Porque não são eternas. A vida é a única coisa eterna. Quando tu começa a se importar com a vida, tu atinge o estado de uma percepção da felicidade. No hoje. No agora. É mais difícil encontrar essa felicidade quando eu olho para o passado ou para o futuro. Porque eu estou trabalhando com um nível de imaginação já, ou de memória, e não de realidade. E ainda por cima, se tu vai buscar felicidade no passado ou no futuro, tu depende de alguma circunstância. Ou seja, se tu vai buscar no passado, tu vai buscar algum resultado bom, alguma coisa boa que aconteceu contigo, e no futuro tu busca uma esperança em algo bom. Tu sempre depende de alguma circunstância. Só que tu fica muito vulnerável. A felicidade ela fica vulnerável e depende de alguma coisa. E a felicidade ela não é um momento de alegria. A felicidade é um estado de ser que pode vir a ser alcançado. E talvez ali seja uma grande reflexão, porque voltamos a dizer, não tem certo ou errado, né? Cada um tem os seus conceitos e percepções. Mas se eu perceber a felicidade como um estado de euforia, que é o que geralmente acontece, são muito poucos os estados de euforia. Eles nem são um estado natural, considerado natural, porque eu estou fora de um padrão, né? E eu vou passar uma vida trabalhando muito ou
sofrendo em busca desses episódios de euforia. E quando a gente chega no episódio em si, muitas vezes há uma decepção pela expectativa criada. Então, pensando na felicidade como um estado interno, eu diria de bem-estar interno. Para mim, o conceito de felicidade é um conceito de bem-estar interno. Mas o bem-estar interno, eu estou falando, percebe bem, do interno. É como se houvesse uma distância entre o interno e o externo. Não desconectado, mas é separado. Porque se eu precisar do meu estado interno sempre associado a um bem-estar externo, como você disse, eu fico muito vulnerável a pequenos episódios. Então, como encontrar esse bem-estar interno, apesar das situações externas da vida? Talvez esse seja o grande desafio que a gente tem, porque se eu não for capaz de tolerar as situações de dor, vamos pensar assim, da vida, eu vou ser incapaz de ser feliz, né? E talvez eu perceba que a gente gaste muito mais energia e tempo da nossa vida tentando evitar a dor do que vivendo a própria vida, o próprio momento de felicidade que eu estou vivendo hoje. É como tu disse, temos que ser sinceros, pessoal. O mundo aqui que a gente vive é uma escola. É uma escola para a gente aprender e evoluir. E muitas vezes para a gente aprender e evoluir, tu não tem como fazer isso no confortável, nas coisas na tua zona de conforto. Então, a vida ela vai ter muitos desafios e desconfortos e sofrimentos. Para quê? Porque isso traz evolução. Então, como tu disse, a felicidade ela pode ser um plano de fundo que fica atrás das tuas situações de vida. Porque tu vai ter turbulências, vai ter sofrimentos e tristezas e alegrias, mas a paz que tu pode sentir por trás, esse é o nosso desafio, é conseguir encarar esse sofrimento, esses desafios, sem se desequilibrar. Encontrar esse equilíbrio interno, né? Talvez o movimento ele seja muito mais interno do que tentar modificar o externo. E muitas coisas que talvez não tenha solução, não tenha o que fazer. E já é fato. E eu gasto uma energia danada tentando modificar aquilo que já é, em busca de uma felicidade, né? Melhorando aquilo que eu suponho que esteja equivocado no externo, ao invés de eu olhar para o meu interno e tentar encontrar esse equilíbrio, talvez uma percepção diferente sobre aquele fato externo. Eu gosto de chamar esses acontecimentos da vida como situações. E diante de uma situação, nós podemos levar ela para um problema. Ela pode vir a ser um problema ou ela pode vir a ser uma oportunidade, como você está falando. Porque as situações difíceis, elas vão existir sempre, porque nós estamos sempre em movimento. Então, horas a gente está bem, horas a gente está com uma situação X, outra Y, outra Z. Cada situação que aparece na minha frente difícil, o que eu escolho fazer com ela? Eu vou transformar ela num problema ou eu vou transformar ela numa oportunidade de até entender o que aquela mensagem quer dizer, né, Lu? O que aquela situação toda está querendo transmitir para mim e o que eu posso evoluir, crescer, ou que seja olhar com foco mais em solução do que em dramatizar o problema. Esse olhar que a gente coloca para as situações da vida, essa percepção que a gente coloca nas coisas da vida, talvez seja o ponto fundamental de encontrar felicidade nas coisas. Tanto para as coisas difíceis, quanto para as coisas que estão acontecendo de positivo. Porque eu posso estar vivendo muita coisa boa ao meu entorno e não tenho a percepção disso. Então pode passar despercebido a própria felicidade.
E para chegar nesse estado de percepção, eu vou precisar do estado de presença, um estado de consciência, um estado de uma mente mais calma e serena para que eu possa viver esse estado de agora na totalidade dele. Será que não é esse um grande presente que a vida nos dá e que a gente, às vezes, no senso de urgência, passa despercebido? Eu olhar para esse momento de agora e sentir ele, explorar o que ele tem para me dar no agora. Desde um prato de comida que muitas vezes tu come e não saboreia, não aprecia, uma conversa com alguém que você está ali de corpo, mas não está em presença. Às vezes até uma viagem que tu planeja muito, a tua cabeça nem lá tá, porque já está pensando na volta, está pensando como é que tu vai pagar aquela conta, e a mente vai nos consumindo com os seus pensamentos de imaginação e fantasia, nos tirando daquele estado de presença que talvez seja o mais sagrado que a gente possa viver em nível de felicidade. Não sei como é que é isso para ti, o que tu pensa disso? Eu concordo, porque parece que assim, uma vez eu ouvi uma frase que, a vez que eu ouvi ela, eu fiquei até com raiva porque eu não entendi, que era assim, aquele que desiste de pouco, obtém pouco. Aquele que desiste de algumas coisas, obtém algumas coisas. Aquele que desiste de tudo, obtém tudo. E isso me incomodou muito, porque eu pensei assim, cara, como é que eu vou desistir dos meus sonhos, das minhas coisas? Não posso desistir das coisas assim. E depois eu fui entender o que essa frase significava, que era o seguinte: sempre que a gente quer muito alguma coisa, ou seja, eu quero muito comprar um carro, quero muito comprar uma casa, tu tá sempre com a mente no futuro, ou longe do presente. Tu tá sempre com a mente na casa ou alguma coisa, e tu deposita toda a tua felicidade lá. Só que a única coisa que existe é o agora. É a única coisa que existe. E aquilo que tá no futuro já tá aqui. Porque é uma questão de percepção. É uma questão de percepção, tu perceber que tu tem uma vida boa ou não. Por isso que tem duas pessoas que moram no mesmo lugar e uma é feliz e outra triste. Que é uma questão de percepção. Então, essa frase do desiste de tudo, quando tu desiste de estar numa situação diferente daquela que tu tá, tu consegue encontrar paz onde tu tá. Por pior que seja a situação. Por pior, que tu esteja doente, que tu esteja... Enfim. Que tu desistiu. Por isso que quando tu desiste das coisas que estão no futuro, tu ganha tudo. Porque tudo tá aqui. Aqui tá a felicidade. Me diz, alguém sabe que vai acordar amanhã? Ninguém sabe. A mente, a nossa mente, ela é preenchida de ilusão. É lotada de ilusão. Ilusão do amanhã, ilusão do passado, ilusão de medos, porque nada disso existe, realmente. A única coisa que existe é isso, aqui e agora. Quanto menos ilusão tu tiver na tua mente, mais tu vive agora. E o agora é o sinônimo de felicidade. Porque, que nem eu comentei antes, talvez só a sensação de estado e percepção de estar vivo. Mas porque, exatamente, o que eu comentei antes? Como o nosso planeta, que é uma escola, e pra gente aprender, a gente precisa ter essa montanha de sentimentos e emoções. Quando a situação é ruim, e a gente tá presente e vivendo ela de verdade, a gente sempre sai melhor. E tu percebe que Deus, ele é tão perfeito e ama tanto a gente, que tudo que acontece pra gente é pro nosso bem. Então, por mais que a gente tenha medo de morrer, de ficar doente, todas essas coisas são pro nosso bem. Enquanto a gente não percebe isso, a gente nunca evolui e nunca vai ser feliz. Porque se a gente vai depender de ter uma casa legal, de estar com uma família perfeita, todo mundo com saúde, não ter problemas na vida para ser feliz, a gente nunca vai ser feliz. Nunca. Só que eu pergunto assim, qual que é o verdadeiro sentido da gente estar aqui? É para trabalhar, para ganhar dinheiro?
é para ser um pai. Isso é muito pequeno. É muito pequeno porque, claro, é bom tudo isso que... É bom tu ter uma segurança de dinheiro, mas a gente não leva isso. Tem algum objetivo maior de estar vivo aqui na Terra? A gente nunca para pensar nisso, porque a gente nunca foi ensinado para pensar nisso. O que eu estou fazendo aqui? E eu cada dia que passa, e cada dia que eu apanho mais, assim, e sofro mais com coisas minhas, né? Não da vida, mas cada desconforto que eu passo, eu fortaleço a percepção de que a gente só está aqui para achar Deus. E Deus não como uma pessoa, repito assim, como uma força, como a energia do amor. A gente só está aqui para achar isso. Porque depois que a gente morre, a gente volta e vai de novo, e volta e vai de novo. O que muda? Tem que ter um objetivo maior. Então, por isso que assim, tem uma relação direta com... A tua satisfação da vida, a tua felicidade tem uma relação direta com o teu grau de acuidade e de percepção de realidade. Ou seja, quanto mais claro tu percebe Deus em tudo, mais satisfação tu tem na vida. E isso faz total sentido. Digo por mim. É diário essa percepção. E não é uma coisa que tu acessa um dia e depois é feliz a vida inteira. É um trabalho diário. Só que eu acho que a gente nunca foi ensinado a olhar para Deus dessa forma. Porque isso é a fonte da felicidade. A gente sempre foi ensinado que a fonte da felicidade estava em coisas ou em situações. E não tá. Tanto que eu posso viver em abundância externa e uma miséria interna. Exatamente, porque a gente confunde liberdade, dizem liberdade financeira, em liberdade de tu poder fazer o que tu quiser. Só que ainda tu vai ser escravo do desejo. A liberdade não é tu poder comprar tudo, é tu não querer nada. Não é tu poder realizar teus sonhos, é tu não ter desejos. Isso é liberdade. Porque daí tu vive aqui. Porque se tu tem algum desejo, cara, eu preciso de um carro, tu não vive o agora. E tu pode morrer sem conseguir esse desejo. Pra que tu viveu então? A gente cria objetivos que não são reais na nossa cabeça. Na verdade, eu acho que a gente precisa ter esses sonhos, né? Só o que falta para a gente encontrar essa paz interna que poderá gerar essa felicidade é a entrega para que isso aconteça. E, geralmente, quando a gente tem uma meta, a gente fica muito obcecado por ela. E isso nos torna totalmente mental. E isso envolve muito pensamento, muita imaginação, muita fantasia, consequentemente, muitos medos. Quando eu tenho um propósito, um sonho, uma meta que seja, e eu tenho ela clara, mas eu entrego para que o processo aconteça a partir do meu hoje, o que eu posso fazer hoje, né? Sempre pensando no movimento que eu posso fazer hoje em direção àquela meta. Eu vou vivenciando o processo para chegar. Aí vai ter um sabor e eu vou trabalhando a fé, que é o que tu tá trazendo, porque eu não consigo dissociar também a felicidade à espiritualidade. Porque para mim fazer essa entrega que você fala, de viver o agora e desconecta um pouco desse futuro, eu preciso ter uma fé interna que me acolha, que me dê uma segurança de que tudo está certo e que tudo vai acontecer para o meu melhor, né? Claro que não é ficar sentado olhando as coisas acontecer, nós não estamos falando disso, porque senão dá uma impressão de que, meu Deus, senta ali e espera, né? Não é isso. O que a gente está falando é muito mais relacionado à turbulência mental que tu cria dentro de ti em nome das coisas que tu quer. Nós não estamos falando que não é para fazer, que não é para agir, que não é para ir em busca, mas é o tormento que você cria na sua cabeça quando coloca algo e começa a andar contra o tempo, num ritmo alucinado. Que bota muita expectativa. Expectativa, cobrança, a gente quer enquadrar tudo muito sob um controle, e isso tudo é o que vai gerar o medo e, pior ainda, vai gerar um aprisionamento tão grande disso que tu impossibilita que o próprio universo trabalhe dentro do teu projeto. Tu precisa ter momentos de vazio, de
de não ter respostas, de silêncio, de dúvidas, para que também o universo consiga participar desse teu projeto e talvez te trazer percepções que você não está acessando, né? Abrir o campo, que a gente fala, o campo de informações, para que você tenha acesso a mais informações que pelo mental você não consegue. Você precisa de uma mente mais relaxada, mais serena, de uma meditação, para que o quebra-cabeça vá se compondo para além do teu controle. Teve uma coisa que um mestre me disse uma vez, que eu tava preocupado, sabe quando tu faz tudo que tu pode e tu acha que tem que sempre fazer mais e mais e mais, e eu tinha ouvido falar nessa entrega, a gente se entrega e ter a fé. Eu falo de fé e muitas vezes me falta. O que ele me falou? Me fez pensar. Pensa assim, que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e todas são diferentes. Por que será que Deus fez todo mundo diferente um do outro? É porque ele precisa da diferença de cada um. Deus precisa que tu se realize na tua vida e tu cumpra teu propósito, porque isso faz ele se satisfazer também. Então, quando por isso que eu gosto de falar disso, que quando tu descobre quem tu é, as coisas não é que elas ficam mais fáceis para ti, mas parece que o universo colabora para que tu se realize. Eu sei que é meio difícil falar isso, até pra gente acreditar, mas parece que Deus, quando tu se realiza, ele se realiza junto. E ele faz de tudo para que tu se realiza, porque quando tu tem um propósito de amor por trás, o mundo inteiro ganha. Quando a gente tu fala, né, Lu, da gente se conhecer, da gente entrar em contato com o nosso mundo interno, da gente se descobrir, eu fico imaginando que as pessoas pensem, tá, e aí como é que eu faço isso, né? Porque eu não posso me abrir, né? Seria mais fácil. Como é que eu faço para me descobrir? Como é que eu faço para compreender quem eu sou? Né? Tirar todas essas máscaras que foram colocadas em mim desde que eu nasci, dos tu tem que ser isso, tem que ser aquilo, tu tem que fazer aquele outro para ser aprovado, para ser valorizado, para ser reconhecido, para ser alguém. E aí tu vai se moldando, até o ponto que tu já não sabe mais nem quem tu é, tu começa a procurar alguns modelos para copiar, para imitar. Então, como é que eu faço esse processo de introspecção e de descoberta de si mesmo, né? Acho que tem vários caminhos, mas se eu puder contribuir com é a autoobservação, é a percepção sobre si mesmo. É como se eu me deslocasse, parte de mim se deslocasse de mim, ficasse a alguns palmos de distância de mim e fosse um observador de fora, observando, por exemplo, que tipos de pensamento eu estou tendo. Por que eu pensei isso? Por que eu estou chegando a essa conclusão? Esse pensamento, ele é coerente? Esse pensamento, ele é meu? Ou eu estou repetindo um pensamento que vem de alguém? É eu ser o meu eu maior, contribuindo para que a minha mente, as minhas emoções e esse meu corpo entre num funcionamento equilibrado. Porque se eu deixar o cérebro solto, ele é uma máquina maluca, associativa de memórias de passado. Se eu virar o observador disso e eu comandar essa estrutura toda, a partir de uma percepção um pouquinho mais distanciada, eu consigo perceber muita coisa de forma diferente sobre mim mesmo, através de questionamentos e percepções das emoções, por exemplo. Por que eu estou sentindo raiva agora? O corpo é o melhor elemento que você tem para esse processo de autodescoberta de si. E quando eu vou fazer isso? Sempre que tu não estiver com um bem-estar interno. Eu ia falar isso, que provavelmente a pessoa que inicia esse processo de querer se conhecer, que vai ser uma a cada 1000
hoje em dia, porque é uma pessoa que ela vai estar num momento de sofrimento. Inevitável, alguma coisa aconteceu na vida dela para parar ela o funcionamento automático. Digo isso porque foi assim comigo. E não teria nada de dica para mim poder falar, faz isso que tu vai encontrar teu propósito de vida e tu vai saber quem tu é. Não tem um caminho, porque cada um tem um caminho único. A única coisa que eu faço e que eu aprendi a fazer e que me traz uma revelação atrás de outra todos os dias é aprender a tolerar o sofrimento interno. É aprender a tolerar o desconforto. Porque é fácil. Uma vez que a primeira pessoa falou que eu tinha que encontrar um propósito para minha vida, eu fiquei com uma raiva desgraçada dela. E eu passei, acho que uns 3 anos procurando isso sem entender o que eu estava indo atrás. Porque fazia tudo que os livros falavam, os mestres, fazia tudo e nada funcionava, nada eu encontrava. E chega num momento que eu acho que depois de tanto tu passar um tempo sozinho mesmo, tu começa a descobrir quem tu é, porque tu segurar tu vê alguém em uma situação que te dá raiva, é mais fácil tu colocar a raiva pra fora. Agora, tu segurar essa raiva dentro de ti e transformá-la em amor, isso é difícil. É mais fácil a gente sentir um desconforto interno de não saber quem a gente é e sair pra uma festa, ou ir beber, ou ficar com pessoas pra colocar amor de fora pra dentro. É mais fácil tu ficar num celular o dia inteiro fugindo da tua vida. Isso é fácil. Pra tu se conhecer e realmente descobrir quem tu é, encontrar o amor dentro de ti, tu precisa encarar esse monstro que é a gente mesmo. Tu precisa conhecer quem tu é, porque a gente tem, pessoal. Todas as sombras que estão no mundo, a gente tem dentro da gente. Todo o lixo que tem de inveja, de raiva, tudo a gente tem dentro da gente, da nossa mente. Só que o que é o interessante? A gente não é a mente. Daí tu vai perguntar, quem que eu sou então? Essa é a ideia. É tu chegar num ponto de conseguir se observar acima da mente. De tu observar teus pensamentos e tu ter uma conexão tão forte com o amor de Deus. Isso parece superficial, mas que tu consegue se perceber de cima. E isso é um processo para uma vida toda. Não tem uma dica, hoje em dia, uma verdade que eu possa falar, faz isso que vai dar certo. Não, isso não existe. A gente está acostumado a isso porque isso é o que vende no Instagram. Compra esse curso aqui e tu vai ganhar 10 mil reais por mês. Isso não existe. Esse autoconhecimento interno e o bem-estar é uma coisa difícil e sofrida. Não sofrimento assim de, que drama. É uma coisa desconfortável. Só que quando tu consegue superar esse sofrimento, a paz que tu sente é enorme, porque nada mais te aflige e te afeta. Porque se tu consegue lidar contigo e com o sofrimento que ele é imaginário dentro da tua mente, nada mais vira um sofrimento. Porque olha pra verdade, o sofrimento. Quem que sofre? A mente. Quem que tem uma mente? Eu não sou a mente. Eu tenho uma mente. A mente sofre, não eu. Então, tu conseguir se separar da mente, só vai conseguir fazer isso quando tu meditar ou ficar quieto ou conseguir segurar esse desconforto interno do turbilhão de emoções, pra tu perceber que tu não é isso. Só que isso é um processo que tem que ter responsabilidade. Disciplina. E aí eu trago uma pergunta pra gente pensar. Será que a gente não se conhece? Ou será que a gente não se aceita? E esse sofrimento todo, esse processo de sofrimento, ele se dá no processo de aceitação daquilo que eu vou percebendo de mim mesmo. Porque geralmente o que a gente faz é se comparar o tempo todo. Ou buscar uma imagem que a gente gostaria de ser. E se eu ficar tentando encontrar essa imagem, eu não vou chegar nela nunca. Muito pelo contrário, eu só vou me frustrar. Então eu não sei se realmente a gente não se conhece ou se a gente se nega em nome de uma imagem mais ideal
em busca de aprovação, amor e reconhecimento. E talvez essa dor toda que tu fala, de olhar para essas inquietações, sejam justamente as inquietações que eu tenho quando eu vou me deparando com as minhas sombras. E poder olhar para elas de forma mais amorosa, com essa consciência de que nós estamos em processo de evolução, nós não estamos prontos, né? E que sim, todos nós temos muitas limitações. Limitações físicas, limitações mentais, cognitivas, ainda espirituais, que a gente tenha consciência e que a nossa jornada aqui é simplesmente conseguir ser o melhor que eu posso ser em todos os aspectos que são meus. Então, para mim poder evoluir, primeiro eu preciso me dar conta dessas limitações. E essas limitações, elas nunca foram permitidas existir na nossa vida. Nunca foi autorizado que tu tivesse essas limitações. Por isso, dos nossos sentimentos de insuficiência. É tão mais tranquilo nos percebermos seres humanos em processo de evolução, porque aí não tem uma cobrança constante da perfeição. Eu vejo isso no consultório, assim, acho que uma das dores que mais aparece no dia a dia do consultório é um sofrimento por não ser perfeito, por não conseguir fazer tudo de forma perfeita, uma cobrança interna absurda, como se fosse Deus. A gente se compara a Deus. E aí gera o sofrimento. É tão bom poder ser humano, um aluno dentro da escola, sabendo que tu está na escola para aprender, para experimentar, para acertar, para errar, para usar a criatividade, volta um pouquinho, não é por aqui, aprender com o colega que é diferente de ti, ouvir os mestres, os professores, andar um pouquinho. Tem anos que a gente passa, tem anos que a gente reprova, tem anos que a gente pega a recuperação, e enxergar a vida assim, não tendo que ser tudo, ser perfeito, porque isso eu acho que é um dos maiores limitadores de felicidade que tem. É tão bom a gente poder errar, a gente se permitir errar. É tão bom a gente não precisar saber tudo. A gente sabe muito pouco. O conhecimento que cada um tem. Tu pode ser engenheiro. Tu pode entender muito sobre engenharia. Mas mesmo o muito que tu entende é nada perto de o todo que tem uma engenharia. E eu, como psicóloga, não sei nada de engenharia. Então, a gente sempre tem uma mente limitada em relação a intelecto, a memória, a concentração, a percepção. Nós somos muito limitados. Então, quando eu vou conversar contigo, Lu, sobre algo que não está legal entre a gente, e eu vou para essa conversa com essa consciência de que eu sou limitada na minha percepção sobre aquele problema que a gente tem. E que tu és limitado na tua percepção sobre aquele problema também. Como é que fica o nosso diálogo sobre aquela situação? A gente vai querer somar, a gente vai querer contribuir um com o outro dentro das nossas limitações para que a gente chegue em algum consenso e a gente resolva aquela situação comum. A gente não vai ficar disputando o ego, porque os dois sabem que são limitados nas percepções. Olha como tornaria as nossas relações mais suaves, porque a gente passa a precisar do outro como contribuição
E a gente também contribui com o outro sabendo que a tua contribuição é limitada e não a contribuição do universo. É só uma contribuiçãozinha perto da percepçãozinha que eu tenho. E aí a gente não compete ego, a gente não compete poder, a gente não compete importância. A gente para com essa disputa de querer competir um com os outros para chegar a lugar nenhum. E muito pelo contrário, eu acho que percebendo isso, a gente se ajuda mais, a gente se conecta mais um com o outro, porque enquanto eu estou brigando o ego e eu estou muito eu na relação contigo, eu não tenho como me conectar contigo de verdade, assim, né? Não tem conexão quando tem muito egoísmo, né? Quando eu só estou pensando em mim. Então, a gente percebe que quando a gente fala de felicidade, como ela está numa mudança de percepção simples, né, Lu? É uma coisinha, assim, é um detalhezinho. E olha, a gente pode falar 1 milhão de coisas aqui. Dificilmente nós vamos falar do externo. Dificilmente. E é uma coisa que é a maior de todas as ilusões que nos plantaram, foi que existe alguém melhor ou pior que alguém. Pessoal, assim, ó, vamos colocar em termos do que a sociedade considera como melhor ou pior, a pessoa mais rica ou a mais pobre, todos nós, 8 bilhões de seres humanos, compartilhamos da mesma vulnerabilidade compartilhada, que é, a qualquer momento do dia, pode cair uma bomba no planeta e morrer todo mundo. Isso ninguém escapa. E quando a gente aceita que nós somos iguais, não do jeito de ser, mas a gente sofre dos mesmos problemas. Todo mundo. Todos nós. Nós somos todos gotas do oceano. Todos nós temos um vazio no peito, todos nós temos necessidade, todos nós temos a vulnerabilidade de morrer a qualquer momento. Isso nos conecta. Isso nos conecta. Isso nos permite ser quem a gente é. Isso nos deixa a vida ser leve. Porque se a gente criar uma imagem que a gente tem que ser perfeito, cara, é uma mochila de toneladas que tu tem que carregar a vida inteira. Pra qualquer erro que tu cometer, todo mundo jogar na tua cara que tu não é isso. Então, não compensa. Não compensa. São as coisas simples que vão trazer essa felicidade pra gente, né? E no fundo, a maior felicidade, ela acaba estando nas conexões. Contigo mesmo, com as pessoas. E enquanto a gente estiver buscando fora isso, cada vez mais a gente vai se distanciando desse bem-estar que é interno, né? De simplesmente tu viver as tuas férias aqui no planeta, né? Porque elas são curtas, né? Uma jornada curta, onde depois de 50 anos que tu morrer, ninguém vai saber nem que tu existiu. E ao mesmo tempo é uma jornada solitária na busca da tua felicidade. Ela é solitária porque ela é interna. Então isso nos faz também pensar o quanto eu deposito nos outros a minha felicidade. Ninguém e nada vai me fazer feliz. É sempre a percepção que eu mesma tenho em relação a alguém e em relação a algo. E entender que, como a felicidade é interna, ela depende totalmente de mim para existir. E cabe a mim ter essa disciplina, esse trabalho de ficar monitorando ela o tempo todo. A partir da observação dos meus pensamentos, das minhas emoções, das atitudes que eu estou tendo, se elas estão coerentes. Porque todas essas respostas tu consegue enxergar no teu corpo. Se tu faz algo que tu sabe que não é adequado, tu sente isso na boca do estômago. Quando tu vai fazer uma coisa errada, tu sente. Então, é só a gente se conectar, nos conectarmos com nós mesmos, com as nossas percepções e com o nosso corpo, que a gente vai ter todas as respostas. E esse bem-estar interno, ele pode ser gerado, sim, no meio de
Uma confusão externa muito grande. É que tu guarda um reservatório de felicidade dentro de ti. E quando a gente fala dessa busca de si mesmo, às vezes não é uma coisa que tu tem que perceber a mais, coisa que tu tem que aprender. É muitas coisas que tu tem que desaprender. É tu começar a se perguntar, o que eu tô buscando? O que eu tô buscando? Por que eu tô levantando de mim? O que sempre eu tô fazendo porque eu tô sempre correndo? O que eu quero mais do que eu já tenho? O que eu posso deixar de fazer? Que não me agrega nada. A realidade em si, ela é uma pequena percepção do momento curtíssimo, que é o agora. Vou repetir, tudo que tá longe e tu que tá imaginando que não tá aqui agora é mentira. É ilusão. É ilusão. E a gente foi ensinado a se identificar com essa ilusão. Por que um cachorro é tão feliz? Porque ele não sabe que ele é um cachorro. Se a gente não soubesse que a gente é um ser humano, assim, que a gente se identifica com a nossa pessoa, a gente seria a pessoa mais feliz do mundo. Porque a gente só seria. A gente se identifica com o ego. E não seria nada além do que a gente já nasceu para ser. Pensa assim, a gente é uma alma. Quando uma criança nasce, ela nasce pura luz, porque ela é pura alma. Minha mão tá brilhando de luz aqui. Ela é pura alma, pura luz. Conforme ela vai crescendo, com as personalidades que a gente cria pra gente, vai fazendo assim na nossa alma. 1 camada, 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas. Até nós chegar num momento que a gente tá tão aprisionado nessa personalidade que a gente esqueceu quem a gente é. E daí quando eu digo, tu tem que se encontrar, tu tem que tirar as camadas. É tu perceber o que não é tu. O que sobrar é aquilo que tu é. E vai sobrar o quê? O agora. O nada. Se tu se definir, tu já não é tu. Porque tu é esse momento. Entendeu? Então, não é uma busca, eu já fiz isso. Falo por experiência própria. De ir procurar tudo que é livro de autoajuda e ver filme. E não adianta. E não adianta. O que verdadeiramente funciona é o silêncio. Tolerar ele, né? Aprender, porque daí tu começa a ver de cima da tua mente. E tu vê que cada medo e sofrimento é uma camada que tu tira. Uma camada que tu tira. E por que eu gosto tanto de falar de Deus e do amor? Porque é isso que dissolve as camadas. O amor, quando tu se conecta com ele, tu consegue ver com clareza tudo. Porque a gente foi sempre ensinado a julgar, a criticar os outros, porque a gente sempre foi ensinado a competir. Então, uma coisa é assim, pessoal, por mais coisa ruim que alguém esteja fazendo, por pior que seja o ser humano, que ele esteja matando ou batendo em criança, batendo em animal, na essência dele, ele é luz. A alma dele é igual a de todos, pura luz. Então, por isso que o amor é a única solução, porque só o amor consegue dissolver a casca de um ser humano ruim. Por isso que a gente não tem outra saída. É para nós, com os outros, pra gente. O perdão, o amor. E é botar esse amor dentro da alma e poder olhar para fora com esse olhar. Olhar com amor para as pessoas, buscando um pouco mais essa essência e não tanto dos defeitos, né, Lu? Olhar pra gente com mais amor. Isso começa por ali. Porque depois que tu se aceita e tu se ama e tu gosta de ti, tu perde a necessidade de achar o erro no outro. Tu enxerga o que ele tem de bom, né? Não, é que tu não precisa mais diminuir o outro pra se sentir alguém. Tu para de buscar. Por isso que tem uma coisa que é interessante, que diz assim que o sábio não é aquele que tem todas as respostas. É aquele que não tem mais perguntas. E quando tu se conecta com o amor, que vai ser um momento assim que tu vai sentir em 15 segundos que vai te fazer chorar esse momento. Naquele momento tu perde todas as perguntas. Que não tem como explicar pra vocês, pessoal. Porque já é. Porque quando eu falo de Deus é isso, é tu encontrar esse momento que vai te responder tudo na tua vida. Por isso que é importante, né, Lu, a gente ressaltar também o quanto a gente valoriza nessa busca pela felicidade, nesse encontro com a felicidade ou nessa percepção da felicidade, o quanto é fundamental o silêncio, a quietude,
o relaxamento, o encontro consigo mesma, porque nesse senso de urgência que a gente vive, nós estamos quase sempre no automático e não vai ter esse encontro. Então, o quanto é importante desacelerar, né, e tirar esses momentos de limpeza de alma, limpeza de não só do corpo, né? Como a gente toma banho todos os dias, seria uma limpeza de mente, esse silêncio, essa calmaria. E é só nessa calmaria que tu vai se conectar com esse campo do que a gente fala do universo e com Deus também. Exatamente. Porque olha como é que as coisas são. Quando a gente estava na barriga da nossa mãe, cara, Deus cuidou de nós perfeitamente lá dentro. Perfeitamente. Por que a gente acha que quando a gente sai ia ser diferente? A gente que foi ensinado a ir atrás das coisas que nem um louco. Quando tu para de ir atrás que nem louco e se conecta, as coisas acontecem por si só. É incrível. Por isso que eu digo que Deus quer que tu realize teu propósito, porque Ele precisa de ti. Então é óbvio que Ele vai te ajudar. Só que para Ele te ajudar, teu propósito precisa ser de amor. Porque assim, ó, pensa assim, uma criança, ela quer um picolé de chocolate, tá? E ela entra pro quarto e faz um berredo porque ela quer um picolé de chocolate. E a mãe dela tá na porta do quarto dela com um picolé de chocolate na mão, esperando ela parar de espernear. E ela se batendo, jogando coisa na porta. Quando ela se acalma e ela abre a porta, a mãe fala assim: Tó, filho. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente procura algo, quando a gente fala assim: foda-se, não quero mais nada. Quando tu faz assim, relaxa, Deus te dá aquilo que tu tava procurando antes. Claro, porque, na verdade, Lu, ele já tá ali na porta. Mas eu tô tão ocupada com as minhas loucuras mentais que eu não percebo ele. Exatamente. Já tá lá. Ele tá em tudo. E ainda mais tem uma frase de um filme que eu gosto muito, A Cabana, que diz assim: quando a tua dor for a única coisa que tu vê, tu não consegue ver Deus. Isso. E é isso. E Deus é a pura felicidade. Quando tu só vê a tua dor, ai meu braço, tem um monte de coisa acontecendo ao nosso redor que tu não percebe. Acabou nosso tempo. Mensagem que a gente poderia deixá-lo: não desista da felicidade nunca. Eu vejo muita gente desistindo da felicidade, desistindo de si mesmo, desistindo da vida, perdendo o encantamento de viver, e que possa voltar a se conectar com Deus e consigo mesmo, porque sempre tem dentro da gente uma luz pronta para nascer de novo, pronta para brilhar. É só a gente permitir que essa luz se expanda e ela com certeza vai tomar conta da nossa vida. O que eu poderia falar é que busca se conhecer. Porque quando a gente começa a conhecer que a gente descobre que a gente é muito mais incrível daquilo que a gente pensava. E a gente e nunca duvida que tu tá sozinho, porque o amor que Deus tem por nós é a única coisa que a gente precisa no mundo. Então, a gente acredita que a gente tem muitas crenças de que a gente não é capaz, que a gente não é, mas isso nada é verdade. A gente extraiu o nosso ser de Deus, do amor. A gente é isso, a gente é incrível. Então busca conhecer essa pessoa que tu é, porque tu vai se surpreender de quão foda ela é. A gente agradece muito você que ficou com a gente hoje, refletindo sobre felicidade. Esperamos ter feito uma conexão bem importante contigo. Essa foi a nossa intenção, deixar uma sementinha dentro de você. Onde é que o pessoal nos acha, Lu? Pelo Instagram, o nosso perfil é Tria na Rede. E no link da biografia do Instagram tem os links para o Spotify e para o YouTube. Daí lá vocês conseguem achar esse programa e todos os outros. Muito obrigada, um grande abraço e ótimo dia. Tchau, tchau.